Fidel Cardoso, como engajar os jovens fora dos períodos eleitorais? Bom, é claro que quando nós falamos deste tema da participação política, o maior instrumento que é utilizado é, portanto, com respeito aos votantes. Ou seja, quando se quer medir se as pessoas participam ou não na política, nós acabamos por comparar essa participação com o nível de abstenção que nós encontramos a nível das eleições. E, portanto, é um indicador, sem dúvida, que se há muita abstenção, ou seja, refiro-me a pessoas que não vão votar, significa que não há interesse, não é? Ou não há interesse, ou aconteceu alguma coisa com essas pessoas que não foram votar e ainda por cima quando o número é expressivo. O colega acabou por citar, de facto, várias formas de, 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 de participação política, a parte da participação tradicional que é via os partidos. Engajar, a parte do engajamento, uh, depende, depende também muito da forma como. Depende, depende, de certa medida, inclusive, do contexto de cada lugar, não é? Eu tenho por mim que há ilhas, por exemplo, em Cabo Verde, em que há um maior índice de participação. Nós temos ilhas, por exemplo, que há, quase todas as pessoas têm o seu partido, por assim dizer, não é? E são pessoas que tradicionalmente votam e o nível de abstenção em muitas dessas ilhas são menores. Mas eu penso que essa questão do engajamento para uma maior participação política é uma questão que, se calhar, nós temos que repensar até a nível de educação. Eu tenho por mim que nós deveríamos implementar uma disciplina, desde a primária até o 12º ano, que tratasse de questões ligadas à vida cívica e política. Eu falo desde o sistema político, do que é partidos políticos, de, da importância da votação. E essa disciplina poderia até, em algumas fases, ser até feita conjuntamente com a CNE, que inclusive parte do seu orçamento é dedicada à sensibilização e, por vezes, eu penso que poderíamos ter mesmo uma matéria sobre essa questão para se demonstrar a importância, a sensibilização e para que culturalmente e mentalmente as pessoas vejam a participação política como algo que é importante para o desenvolvimento do país. Mas é claro também que essa participação só pode ser melhorada também se nós, por um lado, tivermos uma representação política mais próxima à sociedade, não é? Eu falo até a nível da idade, que é uma questão também importante, como eu disse ainda, eu penso que a nível, não só a nível político, mas a nível daquilo que é a esfera pública e parapública, ainda a representação jovem fica um pouco aquém. Se, se, se nós repararmos, como eu disse há pouco, quantos jovens de entre 30 aos 35 assumem altas funções em Cabo Verde, é um número muito reduzido, ainda para não dizer quase insignificante. Ainda é um grande desafio que nós temos e nós temos que trabalhar nessa forma. A nível das mulheres, temos que continuar a insistir por forma a termos, por exemplo, mais mulheres presidentes de câmaras. Neste momento nós temos apenas uma, não é? Que é em Santa Catarina, e nem sequer foi eleita, entrou por substituição, e presidente da Assembleia Municipal, se não me falha, temos dois, não é? Acho que é de Picos e de São Vicente, por aí, já me esqueci, dois ou três. Portanto, também ainda é muito insignificante. Então, toda essa participação política tem que ser um conjunto de estratégias bem identificadas para que
todas as esferas sociais estejam bem, bem representadas a nível político. Ou seja, nós temos muito trabalho pela frente para fazer por forma a ter maior participação política. É claro que nós, os Jotas, temos um papel muito importante, mas aqui também é uma dimensão que tem a ver com os recursos, não é? Porque nós também temos alguma limitação dos recursos. Muitos pensam que os partidos políticos têm muito dinheiro, não é, para estar aqui a viajar, a fazer o que é que se quer, a distribuir dinheiro, mas não é bem assim. Porque uma coisa é as eleições, em que os partidos se endividam de uma forma exponencial, vão ao banco, fazem altos empréstimos, há outras formas também, há outras donações também que acontecem, mas no período normal os partidos basicamente funcionam com aquilo que é a subvenção do Estado, que por vezes não dá para grande coisa, e no final da cauda, por vezes, está as juventudes partidárias, que ficam um pouco refém dessa limitação, pelo que eu, inclusive, já falamos isso com o anterior presidente da JPD, eu penso que nós temos que refletir seriamente, se não só as Jotas, não é? Mas de uma forma global, se deveria prever no Orçamento de Estado uma fatia para o funcionamento das juventudes partidárias, das associações juvenis, obviamente com prestação de contas, por forma também que façamos o trabalho não só político, mais cívico, porque sem recursos também fica difícil fazer essa sensibilização para melhorar aquilo que é a participação política no país, como também reflete nas eleições, de certa forma. Pode haver muita participação nas redes sociais, mas ao fim e ao cabo também, quando vamos às eleições, ainda há um índice de abstenção que é elevadíssimo, que é preocupante, e eu sempre digo às pessoas que um voto em branco tem muito mais significado do que uma pessoa que não vai votar. Porque quando vai e vota em branco, demonstra que não está contente com o rumo das coisas, e temos a certeza que o motivo desse voto em branco é por desacreditar, e não a diferença de um voto abstenção, que pode significar que essa pessoa esteja fora do país, que não votou porque não queria, não teve tempo, estava no trabalho, ou que não tinha interesse, ou porque vive agora noutra ilha e não fez a transmissão do voto. Espero ter sido um pouco claro de uma forma ampla, mas é claro que a participação política seria muito difícil de falar em apenas um programa de 50 minutos. Não é? Fazemos agora mais uma pausa no programa para depois abordarmos sobre o engajamento da juventude nas questões políticas.